Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz por estar aqui e hoje eu trago a minha interpretação do livro A Grande Transição da Terra, O Sentido de Urgência de Denis Moreira, escrito em 2012. E já quero agradecer a minha amiga Eliana pela leitura deste livro. E vamos lá. Denis Moreira, ele fala de 3 fases de impactos que afetam a nossa vida, a grande transição da Terra. Mas ele utiliza muitos itens e muitos subitens. Então, eu tentei compactar o máximo que pude para ficar mais didático, mais prático, para vocês entenderem. Bom, pessoal, a Terra ela está se transformando fisicamente na matéria, mas a Terra não é matéria. Ela é um organismo vivo chamado de Gaia e ela pertence a um sistema maior chamado Mater Gaia, que significa a mãe de todos os seres vivos. Nós somos filhos da Terra. A Terra, ela se autorregula como o nosso corpo. Se Gaia é um organismo, pessoal, cada pessoa então é uma célula a trabalhar para o planeta. A cada 7 anos mudam-se as células, segundo o autor. As principais mudanças com a transição da Terra são de caráter cultural e espiritual. E não é na matéria, como eu já disse, não é no físico, mas as mudanças se dão em energias, através de campos energéticos que se interagem. Então, os campos são eletromagnéticos, terapêuticos, espirituais, conscienciais, psicoesféricos, quer dizer, ideia de espírito ou mente, ou áuricos, e tudo isso é o campo morfogenético. Então, o campo morfogenético são esses campos entrelaçados. Então, o que é a transição? A transição é um estado de espírito, pois o choque dos acontecimentos promoverão mudanças profundas, transformações do que nós somos e do que seremos. A Terra, pessoal, ela vai prevalecer, mas a sua vibração está mais rápida, ou seja, se elevando. Então, o mundo, como ele não é só matéria, ele é também onda. Então, nós temos que pensar em onda. A humanidade, ela será dizimada. Grande parte da humanidade, porque ela não está preparada, porque a grande transição já começou. Então, este será o planeta da regeneração e da integração. Ou seja, o que é a integração? É esse compartilhar, é o ajudar, é o integrar. Existem N situações, problemas em todas as áreas que está acontecendo com o planeta. Tudo está deteriorando, decaindo, destruindo, se arruinando. Então eu vou falar aqui, pessoal, uma lista de coisas que estão acontecendo para dar exemplos para vocês também pensarem como é que está se destruindo o planeta. Então, tem acontecido desastres naturais, tragédias pessoais, músicas desvalorizadas, vamos dizer assim, em letras, em ritmos e instrumentos também. A falta de respeito, eu estou misturando tudo porque é muita coisa. Então tem esgoto a céu aberto, lixos nas ruas, mudanças climáticas, poluição, guerras, catástrofes, 4,7 bilhões de pessoas têm transtornos, segundo Jean Vauelan. O pH dos oceanos diminuiu, tornando-os mais ácidos. Furacões, enchentes, chuvas intensas, criminalidades, violências, crises financeiras, desempregos, noticiários, estresse,
fadiga, depressão, mal-estar geral, tribulações coletivas, ameaças terroristas, enfermidades, epidemias. Aí ele fala em crise sistema, ambiental, progresso socioeconômico, institucional, geopolítica. Aí crises de valores, ética fundamentalista, de referência e cultural, crises de indivíduos, evolutivas, afetivas, perdas, psicoespirituais e existenciais e etc, 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 porque o autor apresenta listas do que está acontecendo com o planeta. Bom, mediante tudo isso, não dá mais para ostentar que somos meramente matéria. Nós precisamos transcender a matéria. E o que é transcender? Transcender é buscar a verdade, não a realidade material, mas buscar a verdade do que acontece com a Terra e conosco. Bom, o sistema está convulsionando. E como será esta grande transição? A grande transição já começou, mas as coisas elas vão continuar acontecendo normalmente. Então existem zona de conforto, proteção, civilidade, avanços estruturais e tecnológicos. E, de outra forma, também existem megazonas de conflitos e desesperança. Bom, mas tem uma notícia aí que o autor começa a abrir para a espiritualidade. O céu estará restrito ao nosso estado íntimo de espírito. Feliz de quem o buscar dentro de si, melhorando-se e ajudando o próximo e a regeneração da humanidade. O mundo exterior estará cada vez mais instável e imprevisível, cheio de perigos invisíveis e incontroláveis que poderão alcançar qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer momento. São graus mais elevados de uma realidade que já existe. Vários epicentros ao mesmo tempo. Então, para uma travessia segura, exigirá espiritualidade, sabedoria e criatividade. Então, como devemos nos preparar? Cada ser humano é responsável pela própria semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o autor diz: quem plantou pimentas não vai colher morangos, e quem plantou morangos não vai colher pimentas. Então, cada um vai receber de volta o efeito a que deu causa. Bom, esta lei da causa e efeito não muda. O que muda será a proporção dos eventos. Cada indivíduo vai receber exatamente o que plantou. Bom, a Terra, pessoal, como ela será? A Terra regenerada, integrada, ela será habitada por espíritos, o autor usa a palavra de escol. Escol significa espíritos de níveis elevados, de ideias originais e integrativas. Espíritos de escol são espíritos de elite, da nata, de categoria elevada. O que há de melhor são espíritos que vivem pelo amor, pelo desprendimento e pela moral. Olha que coisa linda. A evolução da espécie deixará de ser Homo sapiens para se tornar Homo spiritus. Tudo vai depender do nosso livre-arbítrio, sem medo, sem culpa, sem apego. Ou seja, no desapego, no amor incondicional, na retomada do poder pessoal, na neutralidade, ou seja, no equilíbrio. Bom, a preparação, pessoal, ela não é para eventos externos. A principal preparação será íntima, psíquica, no reino do espírito, na fortaleza da mente. Se a nossa vida não tiver um significado maior, transpessoal, o que seria isso? É a interação de mente, emoção, espírito e corpo. Essa interação, através de experiências,
de meditação, de reflexão, de rituais e outros. Se nosso espírito estiver vazio, no oco, sem base espiritual, nós vamos sofrer. Então, temos que aprender a lidar com perdas, a lidar com a morte. A morte é um fenômeno natural e não um fim. Nós temos que ter equilíbrio, paz interior, bom senso, mesmo em situações extremas. Ajudar, prestar auxílio sem reclamar da vida e sem ficar assustados. E ele fala que nós então temos que criar uma base espiritual. Então, o que é esta base espiritual? E agora eu vou falar um pouco do que eu acredito aí, o que é essa base espiritual. Depois de tudo isso que ele disse. Em primeiro lugar, é o despertar da consciência. Despertar da consciência não é só você saber que tudo é onda e matéria ao mesmo tempo. Como é que uma pessoa fica quando ela desperta? Ela quer paz, ela quer equilíbrio, ela quer natureza. Ela não é perfeita, mas ela quer conviver em harmonia com as pessoas. Ela não tem vontade de assistir TV, de conversar o trivial, aquele corriqueiro do dia a dia. Ela quer se ancorar no espírito, no equilíbrio. Ela quer pensar longe. Ela alimenta sua alma, seu psiquismo. Psiquismo é alma. Olhando a natureza, olhando longe, olhando as montanhas. As suas emoções estão voltadas para o todo. Parece um espaço vazio. Parece um vazio, mas não é. É o todo. É ela e a sua centelha. Ela olha fixo, longe. Ela fica orando, ela olha chorando. Ela interage com a centelha e com o todo. É neste momento que ela pergunta as suas dúvidas para a sua centelha, olhando longe, olhando natureza. São nesses momentos que ela conversa com a sua centelha, que ela medita e ora profundamente. Essa solitude, ela é maravilhosa e se basta. Ela não quer ninguém para atrapalhar a sua comunhão com o todo, com a sua centelha. E cada dia ela quer mais. Isso vira um hábito e ela precisa daquilo. Em segundo lugar, eu coloquei como criar esta base espiritual. Uma pessoa desperta, uma pessoa que quer se entender, ela quer ressignificar cada nó energético de cada situação que ela se lembra e faz mal. Cada comportamento, cada palavra. Eu tenho ressignificado e entendido os porquês de muitas coisas que eu deixei acontecer através da constelação familiar sistêmica. A constelação que eu faço, pessoal, ela é online, mas a constelação, ela é pura mecânica quântica, porque os nós são desfeitos energeticamente e eu tenho entendido, me livrado, me curado de pesos, de culpas através da constelação familiar sistêmica. Tem sido, sim, maravilhosa essa experiência. Em terceiro lugar, pessoal, para criar uma base espiritual é ajudar. Não tem uma frase que diz assim, fora da caridade não há salvação. Sabe por quê? Porque ajudar limpa karmas. Acredite se quiser. Então eu anotei umas frases aqui que eu gostaria de finalizar, mas essas frases achei interessante. Victor Hugo diz assim: nada é mais poderoso do que a força de uma ideia cujo tempo chegou. Denis Moreira diz: a ciência, tal como a religião, é falha. Ele também diz: Buda, Lao Tse, Krishna, Moisés, Jesus, eles
denunciam a nossa ilusão e dizem que a verdadeira realidade é transcender a matéria. O Jean Valjean, ele diz que é necessário a humanidade evoluir para que venha o quarto logos. Quarto logos ou avatar, pessoal. Um extraterrestre que provavelmente não será Jesus. O Hélio Couto diz que nós temos que ter consciência crística. Isso através de um livro que eu li, tá? Que o universo pende para a entropia, para a negatividade. Então, pessoal, descanso demais leva à negatividade. Às vezes eu vejo as pessoas ouvindo músicas, se distraindo, bebendo cerveja, conversando, dando risada, contando piadas, mas isso é direto. E um descanso direto, ele leva à negatividade, porque leva à entropia. Aquilo de não saber o que fazer, falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Assim como a zona de conforto também leva à doença. Então, não vamos esquecer, descanso é recompensa de trabalho. E tudo, pessoal, tudo que nós vamos fazer dá trabalho. Então, é preciso equilibrar, é preciso equilibrar mesmo, não colocar a nossa ansiedade, a nossa agonia. Olha, quanto tempo faz que eu estou para gravar este livro, que eu disse até para algumas pessoas que eu ia trazer este livro no canal e eu não conseguia, porque são muitas variáveis, o livro é extenso, não é fácil, mas hoje eu consegui, graças à minha centelha. Então, pessoal, eu quero deixar aqui os 3 pilares da reforma íntima, são conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. O conhecimento, ele nos dá suporte para saber realmente o que está acontecendo, sem dramas, sem alardes. Ter iniciativas corretas, física, mental e espiritualmente. O conhecimento liberta a alma, amplia a visão, nos faz sair do casulo da ignorância, da superstição e das crendices. Não existe acaso. Pessoal, e em último lugar, quero deixar esses recados. As nossas mudanças vão determinar o nosso futuro. Tudo vai depender do nosso livre arbítrio, das nossas escolhas. Façamos cada um a nossa parte. Os novos seres humanos herdarão o planeta da regeneração e da integração. Guarde isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero aí ter deixado o meu entendimento mais resumido possível e muito obrigada. Até a próxima. Gratidão, com muito carinho. Um beijo para vocês.